O que não é masculinidade? Essa questão é muito importante porque existe muita confusão dentro do ambiente eclesiástico, no ambiente da igreja, como também no ambiente fora da igreja. E essa confusão, inicialmente, se você for bem atentar, ela começa fora do ambiente religioso. Mas nós estamos em uma sociedade em que há uma interação da igreja, dos membros das congregações, das igrejas, com a sociedade. E assim há, de certa forma, uma espécie de troca de ideias, visões de mundo. E alguns homens vão absorvendo isso. Outros nem sequer absorvem, mas eles são cobrados de forma distinta, diferente, pelas mulheres, ou seja, inclusive pelas suas próprias mulheres. Esse é um ponto muito importante que devemos tratar, pensar e refletir. Portanto, convido você a considerar 6 elementos que eu quero apresentar para você. Bem, o primeiro deles, já esse aqui é até engraçado, né? Homem pegador de mulheres. Coloquei uma expressão que é muito utilizada por aí. Masculinidade não é uma medição feita pela quantidade de mulheres que um homem consegue se relacionar de forma simultânea, de forma em um curto período de tempo. Quantas namoradas já teve, quantas esposas já teve, isso de forma alguma é um exemplo ou uma questão de masculinidade. A masculinidade vai muito além de apenas atender a impulsos sexuais, ou na verdade seria até o contrário. O homem másculo, ele vai ter controle sobre o seu próprio corpo. Ele vai conseguir controlar os impulsos sexuais que vão existir. É natural, é comum, mas ele vai fazer um controle sobre esses impulsos. Ou seja, vai dizer um sim ou vai dizer um não para esses impulsos. É essa a questão. Um segundo elemento que eu quero trazer para você aqui refletir é o homem controlador de mulher e filhos. A Bíblia fala sobre o homem ser líder. Inclusive, vamos ter exemplos ao longo da nossa lição bíblica hoje. Mas a questão do homem ser controlador, de monitorar, de vigiar os passos da esposa e do filho, ao ponto que furta eles da liberdade que eles deveriam ter e da privacidade que eles também devem ter, isso é um sério problema. É bem verdade que existe um limiar, e esse limiar é difícil de saber exatamente qual é um ponto que inicia o outro. Eu tenho que ter uma supervisão sobre os meus filhos, eu tenho que, de alguma forma, acompanhar os passos da minha esposa, e de igual forma, minha esposa tem que acompanhar os meus passos. A questão é de que forma a gente pode não estar ferindo a liberdade e a privacidade do outro. Esse é um ponto muito importante. Mas essa questão do homem controlador, de cada passo, onde é que a mulher vai, onde é que ele faz, o momento que entra, o momento que sai, o que fez, o que respirou, o que comeu, aí já começa a virar um exagero. Com quem falou, com quem não falou, tem que ter muito cuidado sobre essas questões. Homem que oprime a mulher. Alguns homens, infelizmente, eles desvirtuam a ideia de liderança, do papel de proteger a esposa, de cuidar dela, e começam a, eles mesmos, prejudicarem a própria esposa, a prejudicar a saúde dela, a saúde física e até a saúde psicológica. É mais uma vez uma questão que não está indicando a posição de masculinidade, a posição de força. Aqui, na verdade, é a falta de autocontrole do homem, inclusive falta de ele saber, talvez, controlar os impulsos e os medos e os anseios que eventualmente ele pode ter, certo? Pode existir algum tipo de desconfiança, pode ser que sim, mas por causa disso o marido vai oprimir a esposa, vai prejudicar ela, aí tem que ter um pouco de cuidado quanto a isso. Esse raciocínio aqui se aplica também para os filhos, certo? Então isso aqui são questões que não são masculinidade. Homem que maltrata esposa e filhos. A ideia de oprimir, de certa forma, é uma espécie de maltrato. Mas quando eu falo maltrato aqui, é nas questões mais gerais e específicas que você pode imaginar. Qualquer tipo de maltrato quanto à esposa e quanto aos filhos é um exemplo de falta de masculinidade. É exatamente o contrário. Não se resolve os problemas internos usando a força, usando ataques verbais sem necessidade. Homem que faz uso da força contra esposa e filhos. Aí é um dos casos mais extremos. É um dos casos mais extremos. É bem verdade que o que chamamos de alguns de machismo é um problema da sociedade.
A gente, na lição bíblica, nesse trimestre, a gente vai falar em alguns momentos, já falou, um pouco sobre a perspectiva do feminismo. O feminismo e o machismo são problemas muito sérios. Mas se formos colocar na balança, o machismo, por incrível que pareça para alguns, não existe um movimento dos homens que tem orgulho de terem tais práticas. É muito irrisório esse movimento. O das mulheres, já não posso falar a mesma coisa. É um movimento que tem ganhado cada vez mais força, cada vez mais representatividade, cada vez mais sendo considerado politicamente correto. Já o machismo, não. O machismo, qualquer homem minimamente sensato vai condenar. Qualquer homem minimamente coerente, ele vai repudiar esse tipo de conduta. E eu estou falando aqui homem, é qualquer homem, não é homem da igreja, é homem de qualquer ambiente, tá certo? Mas o uso da força contra a esposa e contra os filhos é um problema muito grave, tá certo? Então quero pontuar isso aqui não é exemplo de masculinidade, isso aqui é um exemplo de falta de masculinidade, é exatamente o oposto. E por último, o homem que não respeita lideranças. Porque o homem, ele tem que ser o líder da casa, o líder da família. Ele tem que ocupar esse papel. Isso já é uma questão de masculinidade. Só que o homem, quando ele não respeita as próprias lideranças, ele não respeita as leis, ele está dando um péssimo exemplo, é ele obedecer às regras, mesmo quando elas são ruins contra ele mesmo. E quando eu falo as regras aqui, ruins contra ele, não é a regra que é errada. A lei que vai contra os princípios de Deus. Não estou falando desse tipo de lei. Esse tipo de lei, inclusive, deveria se fazer o quê? A desobediência. É isso mesmo. Você vai ter que escolher, vai ter que respaldar. Você vai ter que escolher um critério. Então, você pode dizer assim, não, mas não faz sentido isso. Talvez não faça sentido para você, inicialmente, porque você está num país que, minimamente, as regras, as condutas, elas são aceitáveis na sociedade. Existe um processo legal, existe um certo controle, existe uma certa liberdade. Mas quando você está numa ditadura, em que, na verdade, a regra é ditada por um pequeno grupo de pessoas ou por uma única pessoa, em que liberdade, privacidade, segurança sua, de sua família está em jogo, aí você não pode comportar-se aceitando esse tipo de conduta. Você vai ter que preservar a sua família, você vai ter que preservar a sua vida, você vai ter que fazer a escolha correta. E a escolha correta, em ambientes como este que eu acabei de mencionar, você vai estar fazendo o quê? O motim, você vai estar na rebelião. Então perceba que a questão de obedecer à lei, os padrões, deve se respeitar critérios mínimos, ou seja, tem que ser uma lei coerente, tem que ser um princípio ok. Senão, não faz sentido a pessoa seguir e obedecer esses elementos, esses valores. Quero deixar isso bem claro aqui. Mas o homem que, ao observar leis num Estado de Direito, em que existe princípios que devem ser obedecidos, valores a serem perseguidos e que são coerentes, inclusive, o homem tem que obedecer, o homem másculo tem que observar esses princípios.